Então, gente, boa noite, 19 horas, 19h01. Quem for entrando, vocês vão me sinalizando aí, por gentileza, Pode tá? deixar. Eu enviei aí, o material já foi enviado para vocês, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do guia, né, de agente comunitário de saúde, né, em relação à saúde do homem, tá? Então, vou colocar aí para vocês na tela, para a gente acompanhar juntos. Tá? Muita coisa já foi falada, muita coisa a gente já trabalhou em cima disso. Porém, a gente vai estar relembrando aqui um pouquinho. Peraí. Ok. Então, vamos lá. Apareceu aí para vocês? Ok? Apareceu, gente? Apareceu. Isso. Então, olha só. Nós temos, né, dois guias específicos do Ministério da Saúde. Um que é para profissionais de saúde, mais relacionado ao pré-natal do parceiro. Então, a gente já falou muito em relação ao pré-natal do parceiro, né? Depois eu posso enviar esse guia para vocês como material de uso pessoal, tá? Não tem problema, não. Esse aqui a gente não trabalhou especificamente, tá? Mas ele tem basicamente tudo que a gente já falou e mais alguma coisa, né? Porque a gente vai trabalhar mais coisas aí da política nacional, tá? Lembrando, gente, que a política nacional de atenção à saúde do homem, ela tem 5 eixos, tá? Então, hoje na nossa aula, eu vou estar interagindo para ver como que vocês estão nesse nível aí. Não sei se vocês lembram os eixos, né? Então, não lembro, né? Então, Werner vamos quer lá. entrar, Werner. São 5 eixos, tá? Que a política nacional tem. Então, vamos lá, Felipe, fala um eixo, por favor, da política. Professora, Werner quer entrar, diz ele aqui no grupo. Fala aí para mim, Felipe. Ele tem que solicitar aqui, não tá a solicitação dele aqui, não. Pede ele para solicitar de novo, por favor. Tá. Não sei, viu? Assim de cabeça. Quem sabe dizer para mim um eixo da política nacional de saúde do homem, gente? Um eixo. Eita! O primeiro eixo, gente, é o quê, gente? Acesso e acolhimento. Lembra? Nós trabalhamos, né? Isso cai em concurso, tem que estar na nossa cabeça. Primeira coisa que a Política Nacional de Saúde do Homem trabalha é a questão com acesso e acolhimento, tá? Então, esse seria o primeiro eixo. Vocês estão com o caderno aí? Já vai fazendo um resumão aí do que, né, das dicas que eu vou falando. Né? Então, temos aí o primeiro eixo, tá? Que é o acesso e acolhimento. Nesse acesso e acolhimento, para este guia, o que nós vamos trabalhar? Esse guia DACS, né? Qual o papel do agente comunitário na saúde do homem, né? O que ele deve fazer, né, em relação à saúde do homem, e também as práticas de cuidado, né? Que o homem deve ter e que o agente comunitário de saúde também deve saber, tá? A gente já sabe, a gente já estudou, né? Que às vezes vocês esquecem, tá? Que o acesso e acolhimento é importante para nós profissionais de saúde, né? E o agente comunitário é um profissional de saúde. E ele tem uma grande importância. Por quê? Porque ele é o elo entre a comunidade. Vocês estão me vendo bem, gente? Estão me vendo bem? Me ouvindo também? Eu tô vendo só o manual que você botou aí e só vai te ouvindo. Ah, então deixa eu tirar aqui o manual. Deixa eu me colocar aqui para vocês verem. Saiu o manual? Saiu. Tá. Então, presta atenção no que eu tô falando. Então, é importante vocês saberem, tá? Que o agente comunitário, ele é o principal elo entre a comunidade, tá? E os profissionais de saúde, tá? Então, em relação à saúde do homem, né? Qual é o papel do agente comunitário, né? Em relação à política nacional de atenção integral à saúde do homem, tá? E desculpa, gente, pelo amor de Deus. Essa hora ligando ninguém merece. Então, olha só. E também quais as práticas de cuidado? Thalita está entrando aqui. Tá?
Quais as práticas de cuidado? A gente já viu em relação à saúde, né? Ao primeiro eixo de acesso e acolhimento, vou desligar aqui. Em relação ao acesso e acolhimento, que nós profissionais devemos ter uma visão diferenciada da saúde do homem. Por quê? Primeira coisa, né? Os homens eles têm dificuldade de procurar a unidade de saúde, né? Até mesmo pelo tabu, até mesmo pela questão do trabalho, até mesmo pela cultura, né? Esse processo sociocultural que foi criado em cima do homem, né? Que o homem tem que ser forte o tempo todo, tá? Nós, profissionais de saúde, temos que ser sensibilizados, segundo a Política Nacional de Saúde, para atender esses homens, né? Eles deixarem de passar a ser coadjuvante para ser protagonista do sistema, né? Que por muitos anos aí as mulheres, as crianças, os idosos, né? Eles foram os protagonistas, tá? E o homem sempre por trás e nunca acessando o sistema de saúde, né? Até mesmo porque, segundo, né, os artigos que a gente já leu, né, o homem se cuida menos, o homem tem uma maior probabilidade de adquirir doenças do que a mulher, o homem tem uma má alimentação, né? A questão da higiene também, né, tem que ser muito orientada aos homens, algo que não é discutido. Então, isso é acolhimento. A visão do profissional tem que ser modificada e logo olhar para o homem como um objeto de busca ativa, né? Então, o homem chegou na sua unidade de saúde, eu tenho que olhar para ele e pensar o quê? Nossa, eu preciso de oferecer, né, atendimento, né, perguntar se ele já fez uma consulta anual, se ele já fez os exames específicos, né? Demonstrar para ele que você tem também interesse na saúde desse homem. Assim ele vai se sentir mais perto. Então, isso é o acesso e acolhimento, né? Se ele não tem a possibilidade de ir no horário normal de atendimento, né? Ele vai vir, né, num horário que a unidade de saúde pode abrir num outro momento. Então, é o enfermeiro que vai detectar isso, é o enfermeiro que vai observar, né, se eles têm dificuldade de estar nesse horário, eu posso abrir uma unidade básica de saúde num sábado, por exemplo, fazer um mutirão e fazer esse acolhimento. Esse é o primeiro eixo, tá? Esse eixo foi trabalhado, esse eixo foi discutido aí com vocês, tá? O segundo eixo que a gente trabalhou também, a gente falou um pouco, foi sobre a saúde sexual e reprodutiva, né? Segundo a Política Nacional de Saúde do Homem, tem que se voltar essa política, né? Mostrar para os homens, né, toda a questão do planejamento familiar, o método de prevenção de escolha, né? Então, ele também tem que estar ciente disso, não só as mulheres. E essa forma dele receber essas orientações não é através da internet, não é através do colega, é através do profissional de saúde. Então, você vai ter aquele homem como o seu cliente fiel ali todo ano para você estar ajudando, para você estar orientando, tá? Porque os homens têm dúvidas, mas têm vergonha de perguntar, tá? Então, nós trabalhamos a questão da IST-AIDS, né? Que são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, né, as principais que acometem o homem, as que estão em evidência, né, saber que muitos homens são assintomáticos, tá? Então, lembrar isso também aos homens, não estou sentindo nada, isso não caracteriza que ele não esteja com IST, tá? Então, sempre orientar, deixar o homem ciente em relação a isso, tá? Os testes, né, que a gente já falou, hepatite, sífilis, HIV, né, então a gente tem os testes rápidos, sem ser os testes rápidos, tem os outros exames de rotina que o homem pode fazer, então a gente já vai nessa busca ativa. O pré-natal do parceiro é algo que a gente, é como se fosse uma porta de entrada para a captação, mas não é a única porta de entrada de captação, né? Então, às vezes, você fazendo grupos, né? Já que a gente está falando de agente comunitário de saúde, né? Nós fazemos grupos, né? Grupos de quê? De hipertensos, de diabéticos, de tabagistas, né? Então, na atenção básica, principalmente na estratégia da família, nós fazemos grupos, tá? Então, nesses grupos, a gente já pode identificar homens, né? E desses homens fazer uma triagem, desses homens já
trabalhar esse conteúdo. Aí, boa noite, professora. Consegui entrar agora. Boa noite. Deixa eu só anotar aqui o nome de vocês. E quem entrou foi Adelmo, Werner, Lucas e Júlio. Acho que tem mais gente para entrar aí, Vivi. Tá. Deixa eu ver aqui, gente. Não chegou aqui para mim, não. Quando chegar, eu aceito. Se puder enviar de novo. Então, gente, primeiro eixo, acesso e acolhimento. Segundo eixo, saúde sexual e reprodutiva. Uma coisa que a gente não falou muito, mas que hoje eu já vou passar para vocês, Paula entrou. Que hoje eu já vou passar para vocês é sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Thalita Tá? também tá na aula, Vivi. Quem? Thalita. Thalita. Juscelão também entrou. Thalita e Juscelão. Obrigada, gente. Então, a gente vai trabalhar hoje a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, tá? Eu enviei, depois desse material aí, esse slide aí de vocês, que foi enviado, do guia de agente comunitário, eu enviei mais alguns materiais de apoio. Quais esses materiais de apoio? O Ministério da Saúde criou, né, um manual específico para a Política Nacional de Atenção Integral a gays, lésbicas, né, a população LGBTS, tá? Então, eu enviei esse manual para vocês, a gente vai falar um pouquinho disso, porque quando a gente fala de saúde do homem, né, a gente tem que voltar também a essa política nacional. Não tem como dar a saúde do homem sem falar desse manual, dessa política, né? Então, como eu não tinha falado, hoje eu já vou falar, tá? Então, voltando lá no manual, só para colocar vocês a parte aí, quem chegou agora, vou botar aí. Ó. Então, esse é o guia, esse guia ele fala basicamente das coisas que eu já falei, tá? Então, vou abaixando aqui só para a gente ter uma noção. Então, eu falei o quê? Falei do eixo 1, não é isso? Da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que é acesso e acolhimento, tá? Falei um pouquinho do papel do agente comunitário, e aí eu vou falar mais profundamente desse papel mais à frente, tá? O que o agente comunitário deve fazer? Aí nós temos 3 perguntas que a gente deve fazer para o agente comunitário, né? Para estar capacitando, para estar identificando o que ele vai fazer, tá? O eixo 2 é o que eu estou acabando de falar, que é a saúde sexual e reprodutiva, né? Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho sobre saúde e gênero, né? Os direitos sexuais e reprodutivos, tá? A gente já trabalhou a questão de STIs um pouco, né? Já deram em outras disciplinas. E esse manual aqui que eu falei com vocês, que, né, atenção à saúde dos homens, gays, bissexuais, então tem uma política nacional específica desse eixo, desse segundo eixo, tá? Então, depois eu volto no outro, tá? Qual é a medida adotada, quais as perguntas, né? O que a gente deve fazer, né? Como que a gente pode começar com as perguntas sobre a prática do agente comunitário, tá? Então, temos aí as perguntas específicas, né? Você faz abordagem sobre saúde do homem no seu trabalho? Vocês acham que o agente comunitário faz alguma abordagem específica, gente, na prática? Vocês veem isso? Ou vocês acham que está deficiente ainda? Precisa ser estimulado pelo enfermeiro? Vamos lá, gente. Vamos interagir. Ninguém quer saber do homem, não, Vivi. Ninguém É só de grávida e de ST e... Deixa eu pensar, idoso. Mas por que não quer saber do homem? Porque não tem conhecimento ou porque não quer saber mesmo? É cultural? É o que vocês acham? A enfermeira nunca pautou isso, não. Então, mas vocês acham que essas pessoas que não olham para o homem de uma forma diferenciada, é porque elas não têm conhecimento, não têm capacitação, não sabem o que falar, não sabem como abordar, ou não têm interesse? Talvez os dois. Talvez sejam as duas coisas, né, gente? Porque quando você não tem conhecimento, você não sabe nem como abordar, como que você vai, né, cuidar de uma pessoa se você não tem conhecimento?
né? Isso aí não é incomum, eu vou até explicar para vocês. Por que não é incomum? É uma coisa que é até nova para vocês, né? Que são acadêmicos. Imagine para as pessoas que se formaram antes de vocês, né? Porque essa política, ela surgiu quando, gente? Em 2009. Então, quer dizer, já tem tempo, mas poucas pessoas, né? Só as pessoas que se formaram de lá para cá que essa disciplina começou a entrar em vigor, né? E as pessoas conhecerem melhor. Até então, as pessoas, né, não davam muita importância à saúde do homem, tá? E por isso que aí o câncer de pele, o câncer de próstata foi aumentando e houve a necessidade de aumentar o conhecimento em relação a isso, tá? Então, temos aí esse segundo eixo aí que nós vamos trabalhar e a questão do agente comunitário, tá? Então, vamos voltar lá no material. Então, aí, você faz abordagem sobre saúde do homem no seu trabalho? Provavelmente, se você levantar esse assunto aí, você vai ver poucas pessoas fazendo abordagem de saúde do homem, porque até mesmo não sabem, né? Então, como eu falei, ano passado, retrasado, a gente fez uma capacitação com os agentes comunitários de São Fidélis. Quer dizer, já é um princípio, já é uma primeira etapa, né? Chamar para perto os agentes comunitários, para eles entenderem quais são os eixos, quais eixos que têm que ser trabalhados, tá? Seria uma abordagem legal para o enfermeiro fazer, tá? Outra pergunta que a gente pode colocar: como você age quando, em uma visita domiciliar, a única pessoa presente na casa é o homem, né? Que informações são coletadas e que orientações são feitas? Isso a gente já falou bastante aí em sala de aula. Então, deixa eu ver aqui. Lucas, tá aí, Lucas? Lucas está presente aí, Lucas? Oi. Tô aqui, cheguei. Isso. Então, Lucas, me responda aí, Lucas. Se você, né, como enfermeiro, está junto com o agente comunitário, você está capacitando o agente comunitário, tá? E você só encontra o homem dentro da casa dele, qual seria a sua abordagem, quais seriam as orientações que você daria aí a esse homem? Dentro desse manual, né, há uma pergunta, qual a resposta que você daria? Ô, professor, eu não tô entendendo porque acabei de chegar e eu não tô vendo no slide direito, não, professor. Fala de novo, repete de novo a pergunta aí. Então, vamos lá. Vamos interagir aqui, ó. Estou perguntando o que está no manual do agente comunitário, né? A gente precisa capacitar esse agente comunitário, tá? Então, a primeira pergunta, a gente falou assim, né? A gente vai perguntar ao agente comunitário. Você faz abordagem sobre saúde do homem no seu trabalho? Eu falei que provavelmente você não vai encontrar por conta de falta de conhecimento dessa disciplina, né, das doenças, do calendário vacinal do homem. Então, a gente tem que trabalhar e focar em cima dessas coisas, tá? E outra pergunta que a gente deve fazer ao próprio agente: como você age quando, em uma visita domiciliar, você vai lá, vai fazer sua visita domiciliar, a única pessoa presente na casa é o homem? Que informações são coletadas desse homem? Quais orientações são feitas? Aí você me responde como enfermeiro. Geralmente o homem é mais carniça, né? Ele só vai dar a resposta maluca. Aí, Quais você faria para o homem ali? Quais as informações que você deveria coletar desse homem? eu como enfermeiro, né? Isso. Junto com o agente comunitário, né? Na visita domiciliar. Ia perguntar sobre doenças crônicas, principalmente na minha área, com certeza. Ia perguntar das doenças crônicas da casa, quantas pessoas tem na casa, a situação econômica da família, essas coisas. Mas isso específico saúde do homem. Estou falando da saúde do homem em si. Qual abordagem que você teria em relação a ele? Teria que ser mais aberto, né? Porque, sei lá, não ser muito incisivo nas coisas, sempre tá buscando ser sempre articulado com o cara, falar, ser aberto, né? Porque eu não sei como é que as mulheres iam abordar um homem, não, mas eu abordaria normal. Então, vamos lá. Vamos lá. Jocerlan, tá aí, Jocerlan?
Jocerlan, abre o áudio aí Oi. para interagir. Qual seria a sua Oi. conduta, Jocerlan, nessa segunda pergunta aí? Qual seria a sua conduta numa visita domiciliar? Para poder tirar alguma informação do homem, se tiver só o homem na casa? As informações coletadas, quais seriam as orientações que você daria a ele? Eu procuraria saber se ele está fazendo um exame, o que é quase difícil, né? Geralmente os homens não gostam muito. Uhum. Eu procuraria saber se os exames dele estão em dia e tal, saber se ele tem feito consulta, se ele tem feito os exames mesmo que os homens precisam fazer e que não fazem porque tem vergonha. Uhum. E se não fizesse, eu iria orientar ele, tentar convencer a ele que é necessário fazer, porque pode ocorrer futuramente problemas irreversíveis. Explicaria a ele e tentaria convencê-lo a tratar mais da saúde, dependendo da resposta que ele me der. Isso aí. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar nessa abordagem? Ela falou legal, mas tem mais coisa que a gente poderia abordar nessa visita. O que a gente poderia estar verificando ali ou coletando ali desse homem? Paula? Paula tá aí? Fala aí para mim, Paula. Abre o microfone aí, que tá desligado aí. Oi, meu áudio tá ruim, mas vai falar. Sem ser o que Jocerlan falou, o que você faria aí nessa visita domiciliar relacionada à saúde do homem? Informações, né, e orientações. Eu acho que o foco principal é estimular o homem aí buscar o atendimento numa UBS, né? Isso. Na unidade, porque às vezes tem esse medo de descobrir alguma doença, Isso. e também tem vergonha, então tem que procurar. Principalmente em caso de quando o homem se torna pai, às vezes não procura, né? Porque vai só a mulher. E ele também não faz os exames, né? Então tem que estimular ele aí com a mulher, fazer os exames que tem que fazer também, junto com ela, né? Que é o pré-natal do parceiro, essas coisas. Isso. Então, gente, perguntei a 2 pessoas, mas também vocês esqueceram de falar a questão da questão vacinal, né? Do homem. Então, a gente tem que estar bem focada aí perguntando sobre a questão da vacinação do homem. E também, gente, a gente focar também na questão da saúde do trabalhador, que é uma coisa que eu vou falar mais à frente, como que é o ambiente de trabalho dessa pessoa. Lucas falou uma coisa muito legal das doenças que são crônicas e não crônicas, que é um outro eixo da política nacional. Então, é uma coisa legal para a gente trabalhar com o agente comunitário também, abrir, né, os olhos ao agente comunitário quanto a isso. E temos aí no guia a terceira pergunta, né? Que a gente faria aí para o agente comunitário. O que você poderia fazer de diferente no seu trabalho para contribuir com a saúde do homem? Né? O que a gente poderia fazer de diferente? Algo, né, que chamasse atenção. A gente já está falando de busca ativa, de visita domiciliar, né? Mas o que a gente poderia fazer de uma forma diferenciada? Primeira coisa, montar um ambiente, né, acolhedor para o homem, montar rodas de conversa, né, específica à saúde do homem, né, ver esses horários específicos para atendimento, ou um sábado voltado para atendimento do homem. Então, se mudar essa característica de uma unidade comum, né, e sempre estimulando, né, grupos, né, e o atendimento diferenciado aí para esse homem, tá? Então, a gente pode estar estimulando em relação a isso aí. Tá? Então, a gente já falou do primeiro eixo, que é o acesso e acolhimento, as práticas de cuidado, né? O agente comunitário ele tem que ter uma iniciativa em relação a isso aí, a busca ativa. Isso aí eu já falei em sala de aula, que ele precisa ter o cadastro atualizado dessa população masculina no território, porque mantendo o cadastro atualizado, né, ele vai saber selecionar esses homens, qual a localização, como que eu posso lá buscar esses homens, né? Então, ele vai mapear para mim onde está essa população, tá? Então, a gente já falou da busca ativa, efetuar uma busca ativa com a realização de pelo menos uma consulta por ano. Então, o enfermeiro, ele vai estar, né, monitorando que esses homens que estão cadastrados, né, você tem, por exemplo,
6 agentes comunitários de saúde, tá? Então, dentro desse X número de agentes comunitários, né, qual o número de população masculina? Você pode fazer uma reunião mensal voltada só para isso, tá? Qual X de números de população masculina eu tenho na minha área? Karina, né, enfermeira Karina, eu tenho X aqui, X aqui, X aqui. Quantos que são hipertensos? Quantos que são diabéticos? Né? Então, assim, a gente vai selecionando, né? Formando grupos específicos, trabalhando nessas microáreas específicas e lembrando de sempre monitorar essa consulta anual que esse homem tem que ter, tá? Então, estimular a criar horários alternativos de atendimento, como eu falei, pode ser no sábado, mas pode ser à noite também. Aqui uma nota dizendo, pode ser um horário noturno, no final de semana, no início da manhã, né? Criar estratégias para dar visibilidade para os serviços à população masculina, né? Você pode criar cartazes, folders, um mutirão de divulgação específico para isso. Não precisa ser só no Novembro Azul, só em novembro que eu vou fazer isso. Não, é criar um hábito, né? De uma vez na semana, uma vez no mês, fazer isso aí, tá? Com a sua equipe. Estimular os agentes comunitários em relação a isso, tá? Criar rodas de conversa, como eu falei, com os homens da comunidade, buscando estimular a saúde, doença e vida, criando um ambiente de acolhimento, afetividade e promoção da saúde. A ambiência, o local onde você trabalha também é muito interessante, né, que às vezes é só voltado para a mulher, mas às vezes você cria um ambiente de decoração mais voltado para o homem, enfim, né, cria uma ambiência específica, aproveitar as situações que o homem chega à unidade de saúde como acompanhante para fazer na própria sala de espera essa abordagem, né, então é uma outra alternativa também que a gente pode dar aos agentes comunitários, enfim, a gente também fazer, né. Vic, Aproveitar... Oi, pode falar. Igor tá pedindo para aceitar ele. Aceitei. Tá? Aproveitar essas oportunidades, tá? Para a gente trabalhar com os homens e capacitar os agentes comunitários, tá? E aí, como a gente falou, fazer educação em saúde dentro e fora da unidade, né, nos locais onde eles estão, tá? Ô, Vivian, entrei aqui, Oi. tá? É Igor. Tá, eu já te adicionei, coloquei aqui já. Igor. Valeu. Então, vamos lá, vamos continuar aí. Tá? Então, isso é uma característica aí que a gente tem que adotar com os agentes comunitários, tá? Continuando aí, verificar a carteira de vacinação, que eu falei, não esquecer na visita, na consulta, sempre conferir essa carteira. Se não tiver, a gente pode fazer até mesmo da nossa unidade uma carteira de saúde do homem, que contenha lá as vacinas lá. A gente pode improvisar isso. O enfermeiro, ele tem autonomia para fazer isso na unidade dele, tá? Estimular a participação paterna no pré-natal, no parto e puerpério, que é já o outro eixo, né? E aí, gente, a gente faz uma parceria, né? Com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Assistência Social, né? Para prevenção de violências e acidentes, né? E o uso de álcool e outras drogas, que é uma coisa que a gente vai falar mais à frente aí, que também é voltada à política de atenção integral à saúde do homem, tá? E aí a gente vai observar, né, com esse agente comunitário, se ele já realiza algumas ações, né, se essas ações que ele realiza, ele faria algo diferente, né, que aí pode ser uma daquelas coisas que eu já expliquei, quais outras ações, né, que além das que foram citadas, ele acha importante, a gente pode colocar na reunião, né, para que ele mesmo ofereça algumas opções, algumas coisas, né, que às vezes a gente não pensou, mas ele tem essa ideia de fazer, né? A gente pode fazer parceria com outros programas, sim, principalmente programa Saúde na Escola, né? Fazer um mutirão com idosos, com os homens, com a Academia da Saúde em relação à atividade física, algo diferente, você tem em mente coisas diferenciadas, beleza, tá? Principalmente na terceira idade, né? Tá? E aqui um questionáriozinho, tá? Que pode fazer aqui para que os agentes respondam, tá?
esse manual do Ministério da Saúde, você pode aplicar isso na capacitação deles. Quem são os homens do seu território, a faixa etária, raça, cor, etnia, né? Há grupos diferentes que você consegue identificar, né? Onde esses grupos se encontram, o que fazem como lazer. Então, assim, fica melhor para você conhecer mais essa população masculina que está dentro do seu território, tá? Em que momento do dia, né, eles se socializam com suas famílias, né, e com a comunidade? Quais são os espaços culturais, né, que eles vão, enfim. Quais são os hábitos desses homens? Onde que eles trabalham, né? Então, também fica mais fácil da gente falar sobre isso, tá? Então, isso é uma coisa que eu já tinha comentado sobre esse eixo. O que a gente não entrou no eixo, né, que faz parte do eixo, que é o eixo da saúde sexual e reprodutiva, é sobre os direitos sexuais, né, os direitos reprodutivos, a questão do planejamento, a gente já falou, né, dos métodos contraceptivos e tal, mas os direitos sexuais, né, eles asseguram ao indivíduo a liberdade e autonomia em suas escolhas sexuais, assim como exercer a orientação sexual sem sofrer discriminações ou violência. Então, como eu falei com vocês, existe um manual do Ministério da Saúde, da Política Nacional de Atenção Integral, né, à população LGBT, né, que eu coloquei lá para vocês no e-mail, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês enxergarem, só um momento. Olha aí. Coloquei para vocês olharem, olha. Tá dando para enxergar aí? Tá dando para ver, gente? O manual? Dá para ver. Isso. Então, o que é importante da gente falar isso aí? Primeiro que existe uma política específica, né? Existe um manual específico que o Ministério da Saúde criou, tá? E o que fala, né, essa política nacional, né? Várias coisas. Primeiro deles, um dos primeiros objetivos é a sensibilização dos profissionais quanto aos direitos, né, LGBT, tá? Então, quais são os direitos, né, dessas pessoas, né? Como a gente fala de direito, né? O que significa isso, né? Várias coisas relacionadas, por exemplo, né, ao novo conceito de família homoparental, né, que antigamente é um direito que hoje ele tem, que eles adquiriram isso, tá? Que hoje, né, família, antigamente, né, o conceito era só homem, mulher e o filho, né? Hoje isso já mudou, hoje existem vários conceitos de família, isso também foi, né, conquistado. Foi uma conquista aí desse movimento, tá? Só lembrando um pouquinho, esse manual, vou assim, tentar falar resumidamente sobre esse manual, né? Então, quando nos anos 80 surgiu a epidemia do HIV/AIDS, né? Os homens, né, já que a gente está falando de saúde do homem, eles foram muito vinculados, né, teve fortemente um relacionamento com essa epidemia de HIV/AIDS, porém não existia política de saúde nenhuma em relação aos homossexuais, tá? E aí começou a se criar movimentos, né? Movimentos como, professor? Como que foi criado esse movimento? Não é um movimento qualquer, né? Esse movimento, ele buscou apoio, tá? Ao poder executivo, tá? Buscando reivindicações desse grupo social, tá? Por que eles, né? E geralmente, né? Eles são bem articulados, hoje eles são muito bem articulados com o poder público, a política nacional, né? Para reivindicar os direitos deles. Graças a Deus, né, gente? Isso é um avanço. É um avanço, né? Significa que a mente das pessoas está começando a se abrir em relação a isso aí, tá? Então, por que eles pegam e fazem esse movimento e buscam o apoio do poder executivo, tá?
justamente para ter direitos civis, alguns direitos que eles não tinham, tá? Direitos políticos, direitos sociais, direitos, né, apoio dos direitos humanos, né? Então, esse manual, ele fala bastante sobre isso, tá? Sem ser, né, esse ganho aí que teve nessa modificação do conceito de família, né, que um dos conceitos é a família homoparental, que pode ser homem com homem, né, adotando uma criança, pode ser a mulher, né, tô falando de homem, mas tem a mulher com mulher, que também pode adotar uma criança, é um ganho, também tem o ganho aí da questão da união civil, né, também foi um ganho, foi uma reivindicação, né, em relação às políticas de saúde. Então, houveram muitas discussões, tá, em relação à política nacional LGBT, tá? Então, em 90, quando chegou em 1990, já começou a ter a Associação dos Travestis, né, que é o Astral. Então, várias associações, várias portarias, né, tudo isso foi muito discutido. O que é muito interessante também, tá, é lembrar que quando você lê o manual, e depois eu mandei um outro manual também, que é sobre a comunicação com a população LGBT, para a gente entender melhor, né, o pensamento, como lidar, né, com essa situação, tá? A gente, como profissional de saúde, né, se um dos objetivos é sensibilizar os profissionais, principalmente os profissionais de saúde, né, quanto a esses direitos, né, porque eles têm direitos, dos direitos, né, que eles têm, caso vocês não saibam, é a inclusão da identidade de gênero nos prontuários, tá? Nos prontuários e no sistema de informação em saúde, tá? Então, a gente precisa respeitar isso aí também, tá? Garantindo o número de identidades direitinho, mas a gente tem que respeitar. Se você acolhe uma pessoa e ela está internada, né, e ela pede, né, ela, como sexo biológico é masculino, mas o gênero, né, é feminino, né, como ele se sente, a gente fala de gênero, é a maneira como ele se sente, né? Então, se ele se sente mulher, né, você vai perguntar qual a maneira que ele quer que seja chamado, seja tratado, né? Então, esse manual também, ele esclarece bastante em relação a essas coisas, né? Fala também, gente, dos direitos, né, e do incentivo a pesquisas, né, em relação aos avanços terapêuticos, reprodutivos e sexuais, né, a essa população LGBT, tá? E é muito importante a gente saber também que hoje já se mudou a forma de tratamento, né, como a gente chama, né, às vezes a gente fala assim, mas muda tantas coisas, né? Então, quando a gente fala de homossexualidade e homossexualismo, vocês estão me enxergando agora ou o manual só, gente? Que eu fico perdida, não sei se vocês me veem ou se vê o manual. Tô vendo Vocês só você. Só você tá. agora. Tá, mas estava vendo o manual, não estava? Agora sou eu, beleza. Tá. Quando a gente fala de homossexualismo ou homossexualidade, qual o termo correto que a gente deve usar? Homossexualidade. Por quê? Porque o homossexualismo é como tratar o homossexual como doença. E não é assim. Exatamente. Então, gente, é outra coisa também, né? Que já que nós somos profissionais de saúde, a gente já não pode falar mais nessa palavra, homossexualismo, né? Antigamente, o homossexualismo era visto só como uma doença, uma perversão sexual, né? Isso é uma questão mais estética social, Professora, né? Oi. Teisiana tá pedindo para aceitar ela. Não apareceu aqui para mim, não. Pede para ela pedir de novo, fazer favor. Tá? Então, a gente vai mudar esse termo, a gente vai mudar a forma da gente falar, a gente não vai falar mais homossexualismo, né? A gente vai falar homossexualidade, ok? Então, a gente tem que ter cuidado até na hora de atender as pessoas em relação a isso, tá?
tem um outro manual que eu vou colocar aí para vocês aqui, que é o de comunicação, que é muito interessante também. Ver se aparece aí para vocês agora. Apareceu? Olha. Apareceu aí para vocês? Pra mim, não. Sim, Manual de comunicação LGBT? tô vendo. Tô vendo. Show. Agora foi. Então, tem esse manual também que enviei para vocês, caso vocês queiram, né, me apoio também, que é muito interessante, que faz a gente entender, né, a forma como um é chamado, outro é chamado, porque todo mundo generaliza o homossexual, né? Então, o que é um travesti, o que é uma drag queen, o que é um drag king, né? Então, esse manual, ele explica isso. Às vezes a pessoa vai ali dialogar com você e você fica meio assim, nossa, não sei muito sobre isso. Então, é bom a gente sempre saber para também não estar fora do que é falado sobre eles, né? Dentro da sociedade ali, do grupo LGBT, tá? O que eu acho interessante é a gente saber justamente sobre essa questão do gênero, que eu já falei agora para vocês, né? Então, o gênero, né? Esse foi também um conceito formulado nos anos de 70 para distinguir essa dimensão biológica da dimensão social, que significa o quê, gente? Como que ele se sente, né? A maneira de ser o homem ou de ser mulher, né? Realizada ali pela cultura, como que ele se sente, qual o gênero dele. Então, qual é essa dimensão, tá? É diferente do sexo biológico, né? A forma que ele é formado geneticamente, né? E o que seria a sexualidade em si, tá? O manual fala especificamente sobre isso, né? A questão dos prazeres, né? A questão dos significados, né? Nas ciências sociais, das ideias, dos desejos, das sensações, das emoções de cada um, tá? Então, isso tudo está relacionado à sexualidade, tá? E o que seria a orientação sexual, né? A capacidade que cada pessoa tem, né? De ter uma profunda atração emocional, afetiva. É por isso que, às vezes, a pessoa fala que é o homoafetivo, né? Porque tem muitas pessoas que ainda não acreditam que existe uma afetividade. É apenas algo carnal, biológico, não, mas existe afetividade, tá? Então, afetivo ou sexual para indivíduos de gêneros diferentes, do mesmo gênero, ou de mais de um gênero, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre orientação sexual, gênero, né? E aqui também fala um pouquinho do que eu já expliquei para vocês agora, a diferença de homossexualidade do homossexualismo, tá? Então, como a Paula aí, eu acho que foi Paula que falou muito, né, bem falado aí, a questão foi modificada, aqui está falando, até na classificação internacional das doenças, foi modificada, tá? Porque antigamente ele era um transtorno sexual, né? Quando se falava em homossexualismo, tá? Então, hoje a gente não fala mais, tá? Só um pouquinho aí diz pra gente o que é bissexual, o que é bissexualidade, né? Eu não vou falar muito sobre isso, é só a gente ter uma noção que já existem direitos, né? E normas aí que já estão nos manuais, tá? E pra gente saber em relação a isso, fala um pouquinho sobre pedofilia e tal, tá? Então, vou fechar aqui. Esse é o manual específico do Ministério, tá? Então, também vocês têm aí para... Vou voltar na matéria do ACS. Então, quando a gente fala desses direitos, a gente está seguindo a sequência lá do manual do ACS. Guia de Saúde do Homem. De novo para vocês. Apareceu aí? Foi? Foi. Isso. Então, esse segundo eixo, né, nós terminamos de falar, né, que é o eixo da saúde sexual e reprodutiva, né, dos direitos do homem, uma forma bem rápida da gente estar trabalhando, mas só para a gente identificar aí que a Política Nacional de Saúde do Homem,
tem que ser voltado também a essas práticas de saúde, tá, gente? Então, a gente também tem que deixar o agente comunitário ciente disso, tá? Isso aqui é o questionário que a gente pode aplicar com os agentes comunitários, né? Os direitos sexuais e reprodutivos, né? A IST-AIDS, que a gente já trabalha bastante. Temos o eixo 3. Esse eixo 3, eu falei que eu ia dar uma revisãozinha, né, das coisas, mas também não vou falar muito, porque é um eixo que a gente já trabalhou bastante, que é paternidade e cuidado, tá? Só que existe no Ministério da Saúde um curso muito legal, né? É um programa, na verdade, mas que dá cursos aí aos pais, enfim. A gente pode estar oferecendo aí aos pais. O programa é Pai Presente, Cuidado e Compromisso, tá? Então, se você buscar aí, você encontra pelo UnaSUS, né? Cursos específicos aí em relação da paternidade e cuidado, tá? Esse eixo de paternidade e cuidado é o que a gente já viu, né? Ele vai estimular aí o envolvimento do pai desde o processo de pré-natal, gestação, pré-parto, parto puerpério, né? Cuidado com o filho, toda aquela questão aí, tá? Estimular aí os exames, como eu falei, HIV, sífilis, hepatite e as outras doenças específicas, e já fazer um rastreio aí, que é o screening, né? A gente faz aí, tá? Em relação aos direitos, né, já falei em sala de aula que é a questão do direito que ele tem da licença paternidade, que a gente já sabe, né? Ele tem uma lei específica também, né, que em relação ao planejamento reprodutivo é um direito, tá? Então, está na lei aí federal 9.263, de 12 de janeiro de 96, tá? Fala sobre o planejamento, a lei do planejamento familiar, tá? Outra lei também específica ao planejamento familiar, essa aqui, 11.108, 7 de abril de 2005, que é a lei, né, que está aliada aí à lei do acompanhante, como eu já falei em sala de aula. Antigamente a gente não podia ter homens dentro da enfermaria, mas hoje a gente já pode ter. Ah, professora, toda instituição que tem que ter isso é lei, porém você não vai ver em vários lugares, porque isso é uma coisa também que muitas pessoas não sabem que existe, mas o homem tem direito, tá? A lei da licença paternidade aqui, falando pode ser 10, 15, 30 dias, então tem a lei específica, o homem tem que saber disso, muitos homens não sabem, né? Tem aí também a empresa cidadã, que eu falei que pode dar uma ajuda de custo aí ao homem que está de licença paternidade, isso foi falado em sala de aula, né? E existem vantagens dessa participação e desse envolvimento para as crianças, né? Como eu também já falei, o desenvolvimento, né, tanto físico quanto psicológico dessa criança, né, quando tem uma participação ativa e presente, né? Nem vou falar novamente. Em relação ao agente comunitário, a gente vai estimular a participação ativa desse homem nessas consultas, né? Vai criar essas estratégias para que eles realizem esses exames de rotina, desenvolver com a equipe, né, ações educativas até no pré-natal, enfim, né, ajudar aí também ele participar da amamentação, apoiar todas essas etapas, como a gente já falou anteriormente, né, verificar o cartão vacinal desse homem, se ele não tiver, tá oferecendo, tá? Então, trabalhar aí com esse homem, tá? Aí, gente, nós já trabalhamos o eixo 1, o eixo 2, né, o eixo 3, beleza? Agora, quando eu comecei a falar, né, de algumas doenças, impotência sexual, né, infertilidade e tal, a gente já entra, né, falei da andropausa, né, de todo aquele ciclo, a gente já entra no eixo 4, tá? O eixo 4 são os agravos e condições crônicas na população masculina, ou também a gente pode trabalhar junto com as condições crônicas, as condições não crônicas, tá? Então, nós temos aí, como eu já falei com vocês, a primeira coisa que a gente trabalha aí com o homem é a questão do câncer, né? A gente sabe que o homem tem muito câncer de pele, mas geralmente a gente trabalha muito mais com câncer de próstata, né? Então,
colocar um materialzinho aqui para vocês, que também já foi enviado, até a atividade foi enviada também, tá? Quais as doenças crônicas não transmissíveis, né? Tem as crônicas, transmissíveis e não transmissíveis. Quais que a gente vai trabalhar mais à frente, né? Só lembrando aí para o agente comunitário também de estar trabalhando isso, né? Então, temos aí, a gente pode trabalhar, né, com hipertenso, com diabético, os pacientes que tiveram algum tipo de complicação, algum EVE, né? Os fatores de risco para essas doenças, quais são? O tabagismo, consumo de álcool, né, em excesso, a falta de atividade física, uma alimentação, né, não saudável, né, e a própria obesidade. É uma coisa que a gente tem que estar trabalhando com esses homens, tá? Tem gente querendo entrar aí, acho que é Daisy. Ok. Tá? Então, quando a gente fala disso, agora eu vou entrar em outro material, que é o câncer de próstata, tá? Relacionado ao câncer de próstata. Não vou falar muito também, porque a gente já falou alguma coisa, eu vou falar mais da questão dos tratamentos, tá? Sinais, sintomas e tratamentos, que a gente não entrou especificamente, tá? Vou colocar aqui o material para vocês. Pronto, vai entrar na tela aí de vocês. Entrou? Entrou, gente? Entrou. Tá. Então, vamos dar sequência, né? Nesse eixo, que é o eixo 4, tá? Então, câncer de próstata, a gente já falou, né? De próstata, a questão de toda a anatomia, fisiologia, né? Então, vou passar isso direto. Os sintomas, né? A gente também já falou um pouquinho, mas eu vou estar repetindo aí para vocês, tá? Então, a pessoa tem dificuldade de urinar, ela pode ter sangramento ao urinar, ele pode ter dor óssea, né? Quando ele vai ao banheiro, a gente chama de polaciúria, né? Ele vai, urina, mas urina em pouca quantidade por conta da obstrução do canal uretral, né? A gente pode encontrar metástases aí, não só na próstata, mas uma maior gravidade, ele pode criar uma metástase. E aí, no tratamento, eu vou falar com vocês que existe um tratamento chamado braquiterapia, que é a radioterapia localizada. E esse tratamento, gente, por que ele é localizado? É justamente para não acometer, né, as células que são saudáveis, para que não ocorra metástase. Eu mandei até um vídeo para vocês que eu não consigo colocar aqui, mas eu botei no grupo, depois vocês assistam aí, e eu vou mostrar foto para vocês aqui do que é uma braquiterapia, tá? A gente pode fazer uma biópsia, tá? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico precoce? Sim, nós temos que fazer um diagnóstico precoce. Nós já falamos muito da questão do PSA, né? PSA é um marcador tumoral, né? É um antígeno prostático. Então, ele é um exame de sangue, né? Ele é complementar ao toque retal, né? Pode fazer junto com esses exames para diagnóstico, o que a gente chama de ultrassom transretal. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então, tem ultrassom transretal, ou também a gente pode chamar de ecografia transretal. Acho que eu mandei um vídeo para vocês também de uma ecografia transretal, tá? Porque ela detecta tumores pequenos ou localizados, né, em áreas da próstata não alcançada pelo toque retal, tá? Então, lembrar que às vezes não consegue no exame de toque, identificar o tumor em si, então a gente faz o uso de outro exame diagnóstico. Beleza, então, como já falei, é uma sigla em inglês, que é um antígeno prostático, é uma glicoproteína, isso aí a gente já falou, tá?
E a gente tem que saber a quantidade aí para alteração do PSA, tá? Então, a gente tem que ver a medição, né, anterior, né? O PSA acima de 4 nanogramas que a gente fala por ml, né? Ele deve sugerir uma preocupação maior. Então, a gente tem que ver isso aí, como que é a quantidade aí que está o PSA, tá? Dependendo disso, a gente vai submetê-lo a esse exame do toque retal, ou ultrassonografia ou ecografia, ou então a biópsia, tá? Então, a biópsia, né, como todo mundo já sabe, retirada de uma amostra de tecido de várias partes da próstata para confirmar essa doença, né, qual estágio também essa doença se encontra, né, e aí se confirmar essa presença, né, tumoral desse câncer, vai ser feito mais testes, vai fazer radioterapia, né, e outro exame também importante é a ressonância magnética, não está aqui não, mas a ressonância também ajuda a identificar, tá? Eu tentei botar o vídeo aí, mas não consegui, tá? Mas eu mandei para o grupo aí de vocês. Então, a observação em relação ao tratamento, opções para homens de idade avançada, né? A gente tem que saber, né, a idade desses homens que tem que fazer esses exames, o ideal né, iniciar, todo mundo já sabe, a pessoa de raça afrodescendente, né, ou quem tem histórico familiar, né, de pessoas com CA de próstata, então iniciar mais precocemente, né, tudo isso já foi falado, tá? E sempre ter exame periódico aí, sempre continuar a fazer esses exames. Ah, professora, mas já tratou, gente, pode ter metástase, sempre buscar fazer exames rotineiros aí, tá? Em caso grave, às vezes faz a prostatectomia radical, às vezes pode fazer a parcial, pode fazer a radical, que é total, né, que a gente fala. A total já é indicada para os tumores que são malignos, tá? Então, já retira toda a próstata, tá? Algumas vezes tem que retirar até alguns órgãos, né, ao redor aí, ou preservar os que não tiveram a infiltração aí da metástase. Radioterapia, né, que uma das coisas que eu falei é a braquiterapia, tá? Então, vocês podem ver ali no vídeo depois, que é uma braquiterapia, tá? A braquiterapia, gente, é colocado um monte de cânulas, tá? De radiação localizada, tá? Bem na região perineal, né? Para atingir lá a próstata, para que ele pegue aquela radiação localizada, tá? Então, aí, ó, expõe áreas cancerosas, pequenas quantidades de radiação, exterminando o câncer. É mais utilizado em tumores avançados que não têm condições de serem removidos pela cirurgia, ou mesmo nos casos iniciais em que o paciente não tenha condições clínicas mínimas de ser operado, né? Então, temos aí a radioterapia, que a gente pode chamar de braquiterapia também. Tem a radioterapia que não é localizada, que pode ser usada também quando não tem a braquiterapia, e tem a localizada, que é a braquiterapia, tá? Então, temos aí a terapia hormonal, né, alguns medicamentos que bloqueiam a produção dos hormônios masculinos, desacelerando, né, o crescimento do câncer, né? Ela geralmente é usada com a radioterapia, então é uma químio com a rádio, tá? O tratamento convencional, que é o tratamento cirúrgico, né, para retirada do tumor, aqui tem uma foto, né, específica, nódulo cancerígeno. Ah, tem a foto aqui, achei. Aqui, gente, isso aqui que é um instrumento que é colocado, né, no períneo do homem, né, protege o pênis, né, a glande, né, todo o aparelho reprodutor aí masculino, coloca esse instrumento, e aí coloca algumas guias, né, umas hastes, para que vai irradiar
né, essa radioterapia, fazer a radioterapia, tá? E pode também fazer, né, durante ou após o tratamento, uma radiografia, um raio-x, para ver como que está, né, qual a localização dessas cânulas aí que vai levar à radiação. Vocês estão me acompanhando aí, gente? Tá tranquilo? Todo mundo quietinho? Oi? Sim. Beleza. Tá dando para entender? Tá tranquilo aí? Uhum. Então tá bom. Então, ó, pode fazer em criança, a radiografia, que é o exemplo da radiografia, como que sai na radiografia a braquiterapia, que é uma radiação localizada. Recomendações, aquilo que eu já falei, né? Então, homens sem risco maior de desenvolver câncer de próstata devem começar a fazer 50 anos, mas tem aí também descendentes de negros, né? Parentes de primeiro grau, né? Então, deve começar antes, os 45 anos. Então, homens com níveis de PSA abaixo de 2,5 nanogramas devem repetir o exame a cada 2 anos, então, assim, não precisa anualmente repetir, isso é uma recomendação interessante também. Então, não precisa repetir anualmente se der abaixo de 2,5, tá? Quando dá 4 aí, né, a gente tem que estar atento a isso aí, tá? Resultados de PSA e toque retal alterado são relativamente comuns, mas pode gerar angústia nesse paciente, né? Então, a gente tem que fazer uma confirmação criteriosa em relação a isso. A gente vai estimular, já nesse momento, uma alimentação mais balanceada para esse paciente, né? Estimular a atividade física, né? Coisas que devem ser estimuladas até antes mesmo de surgir. Então, a gente precisa estar sempre atento à prevenção, ao tratamento, tá? Que vai ajudar aí esse paciente, tá? Então, sempre conversar, tirar toda a dúvida, tirar o medo, tá? E é isso aí, né, que a gente vai trabalhar em relação ao câncer de próstata. Voltando aí no material do guia, cadê? Vou voltar aqui. Ok. Gente, lembrando, vocês estão me enxergando aqui agora? Estão me enxergando? Tô. Oi? Sim. Alguém está falando alguma coisa comigo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Eu vi alguém falando aí. Então, olha só, gente. O Novembro Azul, quando a gente fala de Novembro Azul, que é a campanha de prevenção ao câncer de próstata, tá? Só, né, para explicar melhor para vocês, esse é um movimento que começou lá na Austrália, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, tá? Começou esse movimento na Austrália. Não sei se vocês já observaram que o Novembro Azul ele tem como símbolo bigode, né? Então, por que surgiu esse símbolo, o bigode, né, na questão do Novembro Azul, né? Então, 2 australianos, né, amigos lá, decidiram fazer uma campanha de que eles crescessem o bigode no movimento, né, em favor ao amigo dele, né, que teve câncer de próstata, e isso não era muito divulgado, e só ouviam falar na campanha de prevenção ao câncer de mama, e aí eles fizeram crescer, né, fizeram essa campanha, esse movimento de crescer, e para as pessoas que chegassem a ele perguntarem por que esse bigode, né, ele estava adotando essa questão do bigode, eles já entrarem falando desse movimento de prevenção ao câncer de próstata, né? E aí, aqui no Brasil, o Instituto Lado a Lado, que é o Instituto da Sociedade Brasileira de Urologia, né, junto com o Ministério da Saúde, entraram também, né, e outros países aí entraram com esse movimento. Aí você vai me perguntar, professora, mas todos os países do mundo têm essa política nacional de saúde do homem? Não, nem todos. O Brasil, então, como eu falei, ele é mais recente.
né? Mas adotou também. Então, assim, há uma vontade, né, dos governantes que se implemente essa política nacional de saúde do homem, mas não são todos os países que têm, tá? Então, a partir daí surgiu a questão do Novembro Azul, mas a política começou em agosto, não foi em novembro. Novembro é a questão da campanha, tá? Só para a gente estar lembrando aí a questão de concurso, não sei se for fazer, tá lembrando disso aí, tá? Voltando no material aqui. Beleza. Vou botar de novo aqui. Pronto. Aí, voltando da sequência, né? Então, temos aí, no eixo 4, né? O que a gente falou que é muito trabalhado, que é a questão do câncer de próstata, tá? Temos aí também outras, né, patologias, né? Aqui, só para mostrar para vocês que no próprio manual do agente comunitário, oh meu Deus, né, com esse eixo também não trabalha só a questão do câncer de próstata, ele trabalha também todas as questões de afecções ao sistema urinário, né, e do aparelho reprodutor masculino. Ele também tem uma explicação específica, né, de complicações e condições urológicas no homem, né. Então, não só, como eu falei, a próstata, mas ao pênis, aos testículos, né? Então, sempre lembrar desse conjunto aí, né? E lembrar, capacitar os agentes comunitários, né? Quanto às afecções ou patologias, né? E condições urológicas nos homens, tá? Então, quais as perguntas, o que a gente tem que fazer como screening aí e atentar, até mesmo na visita domiciliar, né? Então, lembrar dessa sintomatologia que a gente já falou, né? Ele tem disúria, ele tem dificuldade a urinar, ele tem dor a urinar, né? Ele tem a polaciúria, que é o gotejamento, né? Na hora de urinar, o gotejamento longo após urinar. Ele tem incontinência urinária. Qual a alteração na frequência do ato de urinar? A necessidade de acordar durante a noite para urinar? Como que é isso, né? Então, a gente tem que estar atento a essa sintomatologia aí. Eu acho que saiu aí da tela de vocês. Agora voltou. Então, a alteração na cor, existe alteração na cor da urina, né? Existe coceira, né? Então, não é só questão da próstata em si, mas em relação a tudo, até as ISTs mesmo, né? Então, a gente está avaliando, né? Ele tem uma sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga, o jato dele é fraco, né? Ele tem verrugas, ele tem bolhas, ele tem caroços na genitália, são coisas que a gente também deve estar investigando aí numa consulta de enfermagem ao homem aí, tá? Então, a gente falou um pouquinho já do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele é abordado no manual aí do agente comunitário de saúde, tá? E tem também, gente, leis específicas, uma lei específica em relação a isso aí, tá? Então, segundo o INCA, né, o próprio manual aqui, ele fala, né, esse câncer, ele é o segundo tipo de causa que causa mais morte no Brasil, né? Só em 2013 foram registrados 13.772 óbitos pela doença. É uma grande quantidade, com certeza já deve ter aumentado. E tem uma lei específica aqui, ó, né? Aqui fala, você sabia que existe a lei? Essa lei é Lei 13.045, de 26 de novembro de 2014, que garante a detecção precoce do câncer de próstata pelo SUS. Então, quer dizer, é um exame que o SUS, né, ele disponibiliza para o homem, né? Então, a gente pode fazer essa detecção precoce, ele precisa pagar, se ele não tiver condições, ele pode fazer pelo SUS, tá? A gente faz o rastreamento, né? Então, o que seria o rastreamento? É a aplicação de exames, né?
dos indivíduos saudáveis, que aí, no caso, o rastreamento a gente faz com busca ativa, né? Sem sinais e sintomas da doença, com o objetivo de detectar a doença em fase pré-clínica, ou seja, a gente precisa fazer uma busca ativa para prevenir, né, complicações ou aquelas pessoas que não sabem ainda que tem o câncer de próstata. E a diferença para a detecção precoce é o diagnóstico em pessoas que já apresentam sinais iniciais da doença. Tá? Então, esses aqui não apresentam, mas a gente está fazendo a busca ativa, e esse aqui eles já apresentam, então a gente faz uma detecção precoce, para que mais precocemente possível a gente inicie aí um tratamento, né, fazer o diagnóstico, fazer os exames, o tratamento e abordagem desse paciente. Tá? Então, quando a gente fala do eixo 4, né, que é das doenças crônicas, não crônicas, que também é trabalhado aí com o agente comunitário, a gente também entra falando, né, uma coisa que é muito voltada ao homem também, né, que a maior incidência também é nos homens, é a tuberculose, tá? Então, são outros agravos, sem ser câncer, porque a gente só fala de câncer, mas tem muito mais outros, né, e a questão urinária, mas a tuberculose, então, principalmente quem já tem alguma complicação respiratória, né, então já tem um enfisema pulmonar, né, já foi visto no manual, que os homens, né, que os tabagistas, né, são em maior quantidade nos homens, então quem já tem uma comorbidade, né, então tem uma maior probabilidade de pegar a tuberculose, tá? Então temos aí a tuberculose, tá? Que vocês já deram na disciplina de doenças infecto-parasitárias, o tratamento, então é transmitido pelo bacilo de Koch, todo mundo já sabe, transmitido pela tosse, espirro, né, fala, então a gente tem que orientar o agente comunitário em relação a isso também, né, verificar se os homens, né, estão com sintomatologia de tuberculose, existe o tratamento específico, existe o centro de referência específico de tuberculose, então ele não precisa comprar a medicação, esse tratamento é gratuito, esse tratamento é descentralizado, né, ou seja, esse tratamento, essa poliquimioterapia, ela vai estar próximo na unidade básica de saúde, mais próxima da casa desse paciente. O que nós, como enfermeiros, tem que fazer? Só voltando, né, nessa questão, porque aqui está falando, e a gente tem que orientar o agente comunitário, identificando esse paciente, né, com tuberculose, né, vai fazer o exame de PPD, ele vai fazer os exames específicos para detecção, exame de Bar, né, que é bacilo álcool ácido resistente. Então, ele vai fazer todo esse diagnóstico, nós vamos fazer, e aí, gente, a gente vai solicitar o centro de referência, o tratamento, a poliquimioterapia, dependendo do tipo de tuberculose, porque todo mundo já sabe que existem vários tipos de tuberculose, né? Aqui eu estou falando mais da pulmonar, mas existem vários tipos, né, gente? Existe a meningia, existe a tuberculose óssea, qual tipo de tuberculose esse paciente tem, tá? E aí a gente vai pedir esse esquema de tratamento ao centro de referência de tuberculose do município, né? Nós vamos pegar a ficha de notificação, que é a ficha do SINAM, que é o Sistema de Informação e Notificação em Agravos, nós vamos notificar a tuberculose, qual o tipo de tuberculose desse paciente e qual tipo de poliquimioterapia que ele vai estar utilizando, ele vai usar por 6 meses, ele vai usar por 1 ano, qual o tipo de poliquimioterapia que ele vai estar utilizando, né? Tudo isso, gente, não é só o enfermeiro que tem que saber. O agente comunitário, ele também tem que estar ciente disso, do que é tuberculose, sintomatologia da tuberculose e o tratamento da tuberculose, tá? Que ele vai fazer. Por quê? Porque geralmente a dose, né, a gente fala que é a estratégia DOTS, né? Ou seja, a dose é oral supervisionada. Então, às vezes, ele toma lá na nossa frente, na unidade de saúde, a primeira dose, depois o agente comunitário vai lá para estar vendo ele tomar esse medicamento. Então, o agente comunitário, ele tem que ter dentro das documentações dele ali, né, das pessoas que são cadastradas
pela unidade ali, pelo ESUS, né, como que está o processo de andamento desse tratamento desse paciente, tá? Então, essa também é uma forma de a gente estar abordando questões com o homem, tá? Outra coisa que o manual, né, de agente comunitário, né, em relação à saúde do homem traz para nós, é muito parecido com a tuberculose e a questão da hanseníase, né? Então, também foi evidenciado que tem muitos pacientes, né, do sexo masculino com hanseníase, né? Então, já é transmitido né, pelo Mycobacterium leprae, outra coisa, também é transmitido pela tosse, espirro, fala ou contato, né, de lesão com lesão, né? Então, a gente tem que saber toda a sintomatologia, né, que aqui também está falando, né? Aqui já da tuberculose fala que é perda de peso, cansaço, falta de apetite, aquela febre vespertina, que geralmente é no final da tarde, todo mundo já sabe. Aqui a hanseníase é aquela, né, sintomatologia que a gente já sabe, que é aquela mancha, né, as manchas, né, ele pode ser paucibacilar, que significa poucos bacilos, né, então, até 5 lesões, não é isso? Paucibacilar, mais de 5 lesões, multibacilar, tá? Então, existem os tipos de hanseníase pauci, existem os tipos de hanseníase multibacilar, tá? Então, a gente vai ver aí a sintomatologia, por quê? Dependendo do tipo de hanseníase, a cor da mancha é diferente. Então, por exemplo, a indeterminada da virchoviana é diferente. A indeterminada ela é uma mancha clara, a virchoviana é uma mancha mais avermelhada, né? Uma cor meio amarronzada. Mas todas as duas são hanseníase, né? Então, a gente tem que procurar a sintomatologia, fazer o teste diagnóstico, né, de sensibilidade nesse paciente, tá? Então, tem aí, ó, manchas vermelhas, brancas ou marrons, né, insensíveis ao toque, calor ou dor, né, a pessoa não sente nada disso, nem dor, nem calor, né, caroços, que são as infiltrações, né, ou placas na pele, que é uma característica também da hanseníase, diminuição da força dos músculos, né, que também é outra característica, a gente deve fazer avaliação de força no pé, infiltração no pé, infiltração na face, né, dormência ou formigamento nos pés e nas mãos, e aí tem outras características, né, gente, que é a ausência de lacrimejamento, né, alteração no fígado, várias outras coisas aí que o manual de doenças infecto-parasitárias aí, com certeza você já deve ter estudado aí, tá? O tratamento também tem que ver aí se é de 6 a 12 meses e ver qual tipo de poliquimioterapia e fazer a mesma coisa. Vocês vão estar referenciando, fazendo a notificação desse paciente na ficha do SINAM, que é o Sistema de Informações e Agravos, né, desse paciente, pedir a poliquimioterapia, descentralizar esse tratamento para a gente manter de perto. E o agente comunitário tem que ter um cronogramazinho dos dias, né, de tratamento e sempre fazer visita domiciliar, olhar a cartela para ver se esse paciente está tomando direitinho, tá? Aí é que fala, né, se uma pessoa da comunidade aparecer qualquer desses sinais e sintomas, ela deve ser orientada e encaminhada para a sua unidade básica de saúde, né? Como o agente comunitário deve agir. Então, ele vai pegar e vai marcar uma consulta com essa pessoa aí, para o enfermeiro, para o médico, enfim. Outra coisa que a gente tem que estar abordando também é a questão de leishmaniose, né? É o manual do Ministério que pede para a gente também estar atenta à leishmaniose nesse paciente. Existem 2 tipos de leishmaniose, só lembrando, né? Que é tegumentar ou cutânea e visceral ou calazar, então também está atento. Isso aí vai depender da região, né, que a pessoa mora. Eu acho que aí em São Fidélis, eu acho que eu encontrei algumas pessoas com leishmaniose. Me lembro disso uma vez, quando o rapaz era da vigilância sanitária, ele comentou isso aí comigo, não sei. Enfim, então tem aí a sintomatologia, febre irregular, anemia, indisposição, palidez da pele, mucosas,
né, a questão da perda de peso, então a gente tem que estar olhando toda essa questão aí também, tá? Então, o protozoário, né, é uma infecção causada por um protozoário, e também temos a malária. Isso aí, gente, esses aqui é mais de região para região, né? Então, tem regiões que não tem muito isso não, mas a gente tem que estar atento a isso aí, e treinando aí o agente comunitário em relação a essas coisas aí, você vai identificar dentro do seu território. Então, tem a malária aí também, que a gente tem que estar atento, tá? Ao tratamento, a febre amarela, então a gente tem que, justamente por causa disso, ver se esse homem recebeu essa vacinação, ou se o homem vai viajar para algumas áreas endêmicas, e aí já abordar essa questão aí da vacinação da febre amarela, né? Então a gente tem que orientar também ao agente comunitário em relação a essa doença aí, tá? Então, o manual ele vem também com uma atividade específica para o agente comunitário, né? Fazer um desenho sobre a situação de saúde dos homens no território dela, né? Aí, como que ela vai fazer isso? Ela vai pesquisar nos prontuários, vai conversar com a equipe, com os colegas, vai fazer um levantamento das principais doenças crônicas não transmissíveis e das doenças transmissíveis, né? Que vai acometer os homens da região, né? São essas específicas que o manual fala, mas pode ter outras doenças que não estão aqui relacionadas. Então, o agente comunitário vai estar trabalhando e colocando aqui para ser pauta de uma reunião aí com o enfermeiro, tá? A gente pode estimular ele a fazer isso, tá? A partir do levantamento, discutir com a equipe quais são os principais fatores de risco para os 3 agravos de maior prevalência naquela microárea, né? Por exemplo, homens com hipertensão, um dos fatores de risco no território pode ser hábitos alimentares ou sedentarismo devido à falta de espaço de lazer, né? Como quadros de futebol ou até mesmo estresse de uma comunidade que vive em situações de violência constante, descrever esses fatores de risco, né? E trabalhar em cima dos fatores de risco de cada microárea, tá? Então, sempre colocar algumas atividades para o agente comunitário estar refletindo sobre o seu próprio território, sobre essa própria microárea, e a gente planejar ações em cima disso. Tá? Depois eu vou falar para vocês, nas outras aulas, sobre os outros tipos de doenças prevalentes no homem, tá? E o eixo 5, para a gente terminar aqui o manual do agente comunitário, né, já que a gente já trabalhou os outros eixos, né, é a questão da prevenção de violências e acidentes, né. Então, como a gente falou, né, um pouquinho nas outras aulas, né, a questão da violência, ela é muito grande na população masculina, né, principalmente em jovens, né. Então, o próprio manual, ele diz, né, você sabia que 50 mil pessoas, em média, morrem por agressões, né, homicídio, por ano no Brasil, né, e que destas mortes, mais de 90% são homens, né, então a violência está muito ligada aí à população masculina, né, aí fala, né, quando falamos de violência, faixa etária, raça e renda também tem um papel importante, já que no Brasil mais da metade de mortos por homicídio são jovens, olha só a idade, de 15 a 29 anos, né? Então, é um momento que... Por que será que é essa idade aí que acontece mais as mortes, né? Por que a pessoa mata a outra? Ou até o próprio suicídio, né? Por que acontece mais, assim, nessa faixa etária, né? O que está relacionado, né, a essa faixa etária aqui, essa questão do homicídio, né? Então, é um momento, tem várias coisas, né, que estão relacionadas. Então, é um momento de transição, pode ser um momento de transição, né, de relacionamento familiar, né, essa questão também da formação de personalidade, de caráter, né, ou o jovem, ele tem aquela sensação de potência, ele acha que ele é autossuficiente,
né? Então, ele acha que ele pode, né, bater um racha ou fazer uma briga, né, arranjar uma briga com alguém e que ele vai sair ileso dessas situações, né? Então, é um momento bem conturbado, é um momento bem complicado aí, nessa faixa etária aí, tá? Então, a maioria dos jovens aí estão dentro dessa estatística aí, né? E fala que mais de 75% ou 3 em cada 4 desses jovens são assassinados, né? Então, ele está falando, são negros, né, e pardos, especificamente moradores de periferias e das áreas metropolitanas dos centros urbanos, né? Existe um plano aí, um projeto aí, Juventude Viva, né, que reúne aí, é uma coisa que a gente deve saber como profissional de saúde, que reúne ações de prevenção para reduzir essa vulnerabilidade dos jovens em situação de violência, né? Quando a gente fala, né, que a gente faz um esquadrinhamento também desses homens, né, no território, eu estou falando já do agente comunitário, da equipe aí de saúde da família, né, existem programas específicos que a gente vai inserir esses jovens, né, numa atividade mais voltada ao esporte, né, mais voltada à tecnologia, cursos específicos que eles escolham, né, seja do programa aí de político, né, de saúde ou não. Se existem esses programas no município, né, o que a gente deve focar, né? A gente deve focar que esquadrinhar esses jovens, encaminhar esses jovens para esses programas específicos, tá? Então, isso é uma coisa também que o enfermeiro ele deve estar atento aí e trabalhar, principalmente com os homens, tá? Nessa questão de violência. E não é só trabalhar encaminhando esses homens para isso, né, gente? Mas também trabalhar toda a questão mental, né? Fazer uma consulta de enfermagem, ver por qual motivação esse jovem ele está nesse processo de violência, né? Então, por que isso tem acometido, né, ele nessa faixa etária? Às vezes é uma questão familiar, né? Então, a gente tem que buscar também uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando aí com esse jovem, tá? E aqui diz, o que justificaria 90% dos homicídios ocorrerem entre homens, né? O que será que está por trás de tanta diferença? Será que os homens são naturalmente, biologicamente violentos? Então, aqui diz, né, no guia, né, especificamente, né, que o homem ele foi criado para ser forte, né, que o homem não chora, né, que o homem não leva desaforo para casa, são jargões, né, que o homem não é mulherzinha, então tem toda uma questão sociocultural aí em cima do homem, tá? Então, aí, 3 tópicos específicos. Os homens são responsáveis por mais de 80% das mortes relacionadas à violência no trânsito também, tá? Então, não é só a questão do homicídio em si, tá? Mas que está relacionado também à violência no trânsito. Representam quase 80% das mortes por suicídio, já falei ali. E os homens morrem mais do que as mulheres em decorrência do uso abusivo de álcool, cigarro e outras drogas. Ou seja, gente, parabéns para as mulheres, né? Então, os homens têm que correr atrás aí de dar uma melhoradinha aí, tá? Então, em relação às mulheres, os homens têm que melhorar bastante, tá? Então, nos últimos anos, uma série de políticas criadas para enfrentar a violência, né? Então, tem a lei, né, Maria da Penha, que é geralmente quando o homem bate na mulher, e a mulher adquiriu essa lei específica, que é a lei 11.340 de 2006, tá? E aí vai amparar a mulher que é agredida pelo homem, né? Ele vai reabilitar aí os homens, né? A questão aí que são autores da violência aí contra a mulher, né? Vamos trabalhar a questão do diálogo, né? E aí, com prevenção, a gente começa a trabalhar isso aí nas escolas, através do programa Saúde da Escola, né? Então, a gente tem que
dialogar, né? Lembrar que o homem também é alvo de diálogo, né? Então, a gente tem que ver a possibilidade de saber qual a origem desse fator violência aí no homem, né? Identificar pessoas com as quais esse homem se sente à vontade para conversar e reforçar a importância dele expressar o que está sentindo a elas, tá? Então, às vezes, ele tem vontade de conversar com o enfermeiro, ou às vezes ele tem vontade de conversar com o médico, ou às vezes ele se sente mais aberto até para falar com a agente comunitário, que às vezes ele mora na mesma região, próximo ali, né? Então, dá essa oportunidade para esse homem falar, tá? Ajudar a compreender quais as situações que provocam nele comportamentos violentos e pensar como evitá-las. Mostrar que para ser um homem de verdade não é preciso responder com agressividade e violência aos conflitos, que estes podem ser resolvidos por meio de diálogo. Falar sobre a gravidade das violências entre a população masculina e como temos que modificar essa cultura de violência entre os homens. Mostrar que se ele está sendo vítima de algum tipo de violência, não deve ter vergonha. Homens são vítimas de violência doméstica também. Violência sexual. Demonstram ainda mais vergonha e receio de buscar ajuda, seja de saúde ou na justiça. Mostre que o silêncio é cúmplice da violência e que ele tem direito a uma vida sem violência. Identificar a existência de serviços ou programas nos quais ele possa encontrar ajuda dentro de atenção à violência ou em outros espaços, tá? Então, saber que ele pode estar procurando essa uma rede de atenção psicossocial, né? E se ele precisar de uma equipe do NASF ou de psicologia, então ele precisa estar sabendo aonde que ele vai buscar essa rede de apoio aí, né, para a construção e fortalecimento das redes, né, junto ao homem, tá? E quem tem que orientar isso aí é o agente comunitário, tá? E para finalizar o manual aí do agente comunitário, temos aí a questão da saúde do trabalhador, né, que a gente já falou um pouquinho também, tá? Nós temos que trabalhar nesse eixo aí da saúde do trabalhador, né? Está buscando, né, algumas informações em relação ao trabalho desse homem, né? Como que é a situação, como que é o envolvimento dele dentro dessa empresa, se ele se sente com pressão, se ele recorre ao álcool ou outro tipo de drogas para poder, né, aguentar o trabalho, como que é essa situação, se ele tem risco, né, de saúde dentro do trabalho dele, trabalhar em cima dessas questões aí com o homem. Tá? Então, aí tem algumas questões aí, né, em relação à saúde do trabalhador, né, analisar o local de trabalho e o conjunto de especificidades sociais, culturais e sanitárias, verificar a que riscos esse trabalhador está exposto, que podem ser físicos, que é o calor, umidade, frio, pressão, raio ionizante, vibrações. Também tem, né, os químicos, que são ácidos, solventes, metais, agrotóxicos, biológicos, que são as bactérias, vírus e parasitas, ergonômicos, né, atividade repetitiva é o que mais o homem tem, né, pega peso, postura inadequada, iluminação, ventilação inadequada, mecânicos, que são máquinas e equipamentos sem proteção ou com defeitos, né, trabalhar com esses homens, a questão dos cuidados do ambiente de trabalho, né, pois esses podem, inclusive, atuar como vetores, transmitindo algumas doenças à família e à comunidade, estimular uma conversa cuidadosa da equipe com esses homens sobre os limites do próprio corpo, que pode envolver o uso de equipamentos de proteção individual. Então, nós, enfermeiros, nós da área de saúde, temos que focar nessa parte aqui da saúde do trabalhador, sempre procurando saber dele se ele usa equipamentos de proteção individual no trabalho dele. Muitas pessoas que a gente já conversou outras vezes aí, em estágios, em ensino clínico, essas coisas, falaram que trabalho embarcado é uma exigência que eu use EPI, mas eu não consigo usar.
Então, assim, é uma coisa que a gente tem que bater muito na tecla. É muito engraçado que uma pessoa falou assim, a gente tem que orientar, né, só fazendo um paralelo, né, sobre o Covid, que está tendo muito caso de Covid em São Fidélis. Gente, muita gente em São Fidélis, com certeza, sabe como que pega o Covid, sabe como se previne do Covid. Eu acredito que não seja tanta falta de orientação, mas a falta de prática, né? Então, a orientação não é falta de orientação, né? Porque a pessoa colocou assim no grupo como se fosse assim, não, vamos orientar mais, porque as pessoas não estão sabendo. Eu falei assim, gente, eu não acredito nisso. Principalmente o meu grupo de alunos já estão sabendo muitas coisas sobre o Covid e eu acho que não é só orientação, é a pessoa colocar em prática, né? Ou então, né, se a empresa que a pessoa trabalha não tem os equipamentos de proteção individual, isso também favorece que a pessoa tenha a doença, né? No caso aí de saúde do trabalhador do homem, é a mesma coisa. Será que a empresa oferece o equipamento de proteção individual? Será que ela oferece, o homem não usa o equipamento de proteção individual? Tem isso também. Tem gente que fica assim, eu tô sufocado com a máscara, não consigo ficar... Então, assim, gente, é uma coisa que é complicada. Então, a gente tem que identificar esses fatores também. Será que você não usa? Você tem insumo para trabalhar? Então, a gente tem que levantar essas questões também em relação a isso. Eu não acredito que seja muita falta de orientação em relação ao Covid, mas a prática, né? Será que a pessoa está higienizando bem as mãos? Será que ela realmente, quando chega a casa, higieniza as mãos? Né? Será que ela faz isso exatamente como está sendo orientado? Ou vai lá, passa um sabãozinho de qualquer jeito? Né? Então, assim, eu acho que nós somos profissionais de saúde, temos que ser muito chatos em relação a isso. É a referência. Você tem que ser enjoado. Chegou, tirou o sapato, botou o sapato do lado, vai lá, lava a mão, passa um álcool gel. É a referência, entendeu? E quem não sabe, a gente está disseminando a orientação. Tá? Estimular aí uma conversa cuidadosa com a equipe, com os homens, sobre os limites do próprio corpo, que pode envolver o uso de equipamentos de proteção individual, vulnerabilidades, possibilidades de autocuidado, verificar quais são as expressões específicas de violência, né, e de tensão social, que geralmente podem estar ligadas ao perfil cultural dele, porque às vezes tem, né, ao perfil econômico e produtivo da região em que os homens estão. Então, aí, quando a gente falou de violência, não sei se vocês repararam aí, o manual diz que são negros, né, em maioria de periferias, isso, mas eu não acho que está relacionado à cor, mas sim a questão social, porque, né, se está na periferia, né, infelizmente, né, mais população negra nesse local, né, não é por ele ser negro em si, mas, né, pela condição ali, o local onde ele mora é onde tem maior, pessoas afrodescendentes. Então, assim, tem uma coisa também preconceituosa em relação a isso, né? Então, a gente trabalhar também essa desmistificação, embora as estatísticas dizem, né, que é nesse território, ou essa figura que se apresenta para nós, né, como população masculina, que faz, né, tem um maior índice de homicídios, né, mas, né, procurar saber se realmente é um fato no seu território, isso é característica geral, ou se é uma característica do seu território, né? Então, trabalhar esse contexto, até para que não haja também preconceito, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, a saúde mental, ele fala um pouquinho sobre saúde mental, né? E aí, é a mesma coisa, sempre se dá um apoio psíquico, saber o que é um sofrimento psíquico, depois a gente trabalha sobre isso, e as redes de apoio, trabalhar na saúde mental com o uso abusivo de álcool e outras drogas, tá? Trabalhar bem essa questão aí, né? Deixar o agente comunitário a par, né? De o que é uma rede de atenção psicossocial, o que é uma RAPS, o que é um CAPS, né? Que existe o CAPS-AD, que é de álcool e outras drogas, a quem ele pode estar referenciando. Será que na unidade básica de saúde tem um profissional que pode estar atendendo esse homem, né? Então,
também orientar, esse manual orienta os agentes comunitários a trabalhar com isso, tá? E aqui fala um pouquinho sobre a portaria 3088 de 23 de dezembro de 2011, né? Para entender como organiza a rede de atenção psicossocial. Então, aí já fala bastante sobre isso, tá? E aí, eu deixei uma atividade para vocês que já está enviada no e-mail, que eu vou colocar aqui com vocês, eu vou ler aqui. Atividade. Vocês têm uma semana aí para me enviar. Deixa eu abrir aqui com vocês. Depois eu vou procurar saber direitinho como que vai ser a questão da AV1, porque eu acho que deu uma modificada aí no sistema de avaliação. Acho que não vai ser mais AV1 e AV2 juntos, mas aí a gente vai ver direitinho. Estão vendo aí, gente, na tela? Aham. Atividade? Tô vendo. Então, enviei aí por e-mail de vocês os materiais de apoio, os guias, né, da política nacional e o material de câncer que eu falei e essa atividade, tá? Então, temos aqui, ó, quais os principais objetivos da política LGBT, quais os ganhos na implementação da política, é isso que a gente falou, que é o eixo de saúde sexual e reprodutiva. Você vai me explicar o que é gênero e sexualidade, qual a conduta do profissional ao atender o transexual, tá? Qual seria a sua conduta, sua abordagem na hora de atender um transexual, tá? Qual a diferença entre homossexualismo e homossexualidade, a gente já falou muito, qual o termo que devemos adotar, tá? Nós vamos mencionar 4 ações que o agente comunitário deve realizar na saúde do homem, tá? O que é bracterapia ou câncer de próstata, tá? É uma atividade breve, não botei muita coisa, vocês estão bastante coisa já, e é isso, tá? Vou fechar aqui fazendo a nova chamada. Dúvida, gente? Dúvida? Alguma dúvida, alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos lá. Karina, tá aí? Karina. Pamela. Aqui. Ana Clara. Oi. Felipe. Oi. Edelmo. Estou aqui. Werner. Eu. Lucas. Presente. Júlio. Júlio. Eu, presente, estou aqui. Paula. Tá bebendo. Presente. Thalita tá sem áudio, né, gente? Isso. Ah, estranho. Joserlan. Tá presente, tá ali. Oi. No gole. Igor. Deisiane. Igor não tá aí, não. Presente. Gente, tem uma moça que entrou nova. Eu não esqueci o nome dela. Ela não tá aqui, não? Fica quieta. Esqueci o nome da menina. Ela veio de fora. Ai, Eu não sei se ela tá acompanhando as aulas, não. Depois vocês veem aí no grupo aí. Tá bom? Só faltou Igor. Eu tô aqui. Vê, Faltou meu nome. meu nome é quem? Gisele. Ah, meu Deus. Gisele. Tá bom, Gi. Gi, depois eu quero dar um oi no WhatsApp, quero falar com você. Tá? Beijo, gente. Até mais. Tchau. Deus. Até mais. Tchau. Bom, Tchau. preciso vir pro Tchau. Boa noite. WhatsApp. Tchau. Tchau.